Começando mais um episódio do Inspirando Cast, eu sou Luiz Gustavo, LG, e junto com Rafael Leite formamos a Inspirando Hospitalidade. Nesse podcast, vamos contar das nossas inspirações, inquietações e propósitos. E se esse assunto lhe atrai, de alguma forma conecta com o seu propósito ou faz parte do seu dia a dia, vem com a gente. E nesse episódio temos um convidado mais que especial, o nosso professor, mestre, amigo e irmão Marcelo Chiarelli Milito. Gabarito lá em cima hoje. Pois é, olha aí a responsa. Tá aqui com vocês, né, e falar um pouquinho sobre hospitalidade. E depois de uma introdução dessa, hein, por vocês, a responsa aumenta ainda mais. Mas eu, na verdade, tenho acompanhado, vi até que vocês chegaram a citar meu nome. É uma honra, é um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Eu ia falar isso, Marcelo. Antes das boas-vindas oficialmente, nós usamos você, nosso professor, doutor, em 2 episódios. Foram os mais clicados, os mais elogiados. Então, a gente agora, oficialmente, eu Guga, eu e a LG, a gente falou, vamos chamar o cara para um bate-papo. E realmente ele abriu o coração dessa parte que ele dá aula. Bem-vindo. Poxa, valeu, Rafael, muito obrigado. E é como eu disse, é uma grande honra. Na verdade, eu tô aqui com 2 amigos. O Luiz veio, na verdade eu comecei a acompanhar vocês, a gente começou a conversar, e isso de certa forma foi incorporado aí em alguns pontos. E aí, acho que é só agradecer e parabenizar pelo trabalho que vocês têm, não só aqui, mas no mundo real, no mundo em que a hospitalidade de fato acontece, aí é melhor ainda. Ô Milito, você é mestre ou é doutor? Eu agora sou doutor, né? Depois que fiz a tese de hospitalidade. O sarrafo subiu. Deixa eu me preparar. Atenção, você é doutor. O cara é doutor. Tenho a minha graduação em turismo, tenho uma especialização. Na época, inclusive, o Guga me acompanhou um pouco, eu tenho uma especialização também em turismo. E fiz o mestrado, tive que fazer de novo aqui, que eles não validaram no Brasil, eu tive que fazer um mestrado aqui de novo e recentemente terminei o doutorado. Mas uma coisa que eu falo muito para Luiz, e que eu acho que isso é uma coisa que tem que estar muito na cabeça, sabe? Eu acho muito legal trazer pessoas da academia. A teoria e a prática é uma coisa só, acho que ela não difere. Agora, uma coisa muito importante é que a hospitalidade é uma praxis. O que é isso? A hospitalidade, ela ocorre na prática. Deixa eu fazer uma analogia bem simples. Você já viu alguém bom em surf, mas ele só leu sobre surf, ou skate, ou um esporte? Até não. É a mesma coisa. Você pode passar uma vida estudando sobre isso, que vai ser muito interessante, né? Pode ter gente que teorize sobre esporte, sobre etc., mas a prática, isso que significa praxis, ela ocorre no mundo real, né? Então eu vou já trazer aqui uma história. O Luiz trouxe tantas histórias, mas eu vou logo tacando uma, né? Tem um livreto da Unesco de 92, se não me falha a memória, que ele fala sobre diversas culturas de hospitalidade pelo mundo, tá? Então, inclusive, temos uma passagem aqui na América do Sul, fala sobre a cultura gaúcha de hospitalidade, com chimarrão, mas tem no mundo todo, fala muito sobre o Alcorão, né? Então não é só a Bíblia, o Alcorão fala muito sobre hospitalidade. E tem a história dos desertos, e é uma coisa fantástica, porque, por exemplo, eles têm tiradas, por exemplo, se na sua casa o cachorro late muito, é porque você recebe pouca visita. Tem, assim, umas tiradas, sabe? Então, por exemplo, quem é hospitaleiro no deserto bota uma fogueira perto da cidade, na montanha ou na duna mais alta, porque mostra que você é uma luz para quem estiver perdido no meio do deserto, e você sabe que ali vai ter alguém que vai conseguir
tinham parado. E uma das histórias mais assim, bonitas que eu já vi de arrepiar, e foi nesse livreto da Unesco, fala de uma senhora, parece que foi um exército de Napoleão, desculpa se eu errar algum detalhe, tá? Mas é tudo de cabeça. Entendi. Aqui é tudo no improviso, né? E aí parece que foi um pessoal do exército de Napoleão, que estava perdido no deserto, encontra uma casinha muito simples, com uma senhorinha morando, com um animal no curral, sem nada na casa, mas eles, enfim, estavam meio perdidos, ela conseguiu acolher e ela matou o único animal que tinha na casa para dar de comer para esses viajantes. E eles ficaram desesperados. Não precisa, não, pelo amor de Deus, esse é o único animal, né? Ela fez, olha, você vir para uma casa e não ser tratado com hospitalidade é a mesma coisa de você estar vindo visitar alguém morto, uma casa morta. Ou seja, para ela era mais importante ela receber eles, porque isso é a vida dela, ou foi a vida dela, ou é um presente ser hospitaleiro, né, e dar tudo que tem. Então isso para mim é uma das passagens mais assim bonitas, e isso me inspira, né, no que eu vivi com vocês por vários anos dentro da hotelaria. Eu já vi esse cara aí, Luiz Gustavo, fazer coisas para hóspede que é inimaginável. Um recepcionista de hotel da madrugada. Então é sobre isso que a gente está falando, é sobre uma prática. E ali não era o recepcionista da madrugada, né? Era a pessoa. Era a pessoa. Era o Luiz Gustavo, e que a gente faz de tudo. É da hora mesmo, né? Eu tô me controlando aqui pra gente não entrar no tema, como as pessoas estão se preparando, mas eu preciso perguntar como um acadêmico aí. Você que está no dia a dia, vamos dizer assim, da sala de aula, né? Eu falo sala de aula pela instituição, certo. Mas como você tem enxergado isso, né? Não sei se a gente alimenta esse assunto agora e depois a gente edita ou bota numa próxima pauta, mas eu queria muito ouvir do mestre aí, vamos dizer, que está lá no dia a dia. Falo de novo, instituição, como você enxerga, como eles estão se preparando para encarar esse mercado? Será que é dessa forma? Ou será de outras áreas, está migrando para a hotelaria, para a hospitalidade? Então, vamos lá, Rafa. Eu acho que a ponte é legal. A gente vai conversando aí, depois vocês cortam, né? Se for o caso. Mas acho que você está me escutando bem. Tá. Bom, depois a gente pode fazer outro episódio, né? Pode fazer vários. Eu acho que esse é mais um apanhado geral, mas deixa eu também explicar um pouco da minha atuação profissional. Talvez isso boa. Legal, né? Hoje eu trabalho no Senac, né? Hoje essa é a minha ocupação principal. Eu já fui professor da universidade, como professor convidado, etc. Mas hoje eu também faço parte do grupo de pesquisa ainda hoje da universidade com o tema gestão e turismo, e eu sou avaliador de artigos científicos também nessas principais revistas como RB Tour, etc. E no Senac a minha atuação foi como eu fui instrutor, né? Fui coordenador de cursos. Hoje eu trabalho na área de cooperação institucional de projetos em turismo, né? Então a gente tem diversos projetos aí, tem projetos com o governo alemão, tem envolvimento aí com outros Senacs, né? Então a gente tem alguns programas que a gente trabalha na linha de turismo e de pesquisa também dentro do Senac Rio Grande do Norte. Então hoje essa é a minha atuação. E dentro desses programas tem um deles que a gente, na verdade, assim, importou da Alemanha, mas na verdade é uma parceria entre entidades comerciais de dois estados, né? E que se trabalha muito com isso, a aproximação do mercado com o ensino, né? Você tem muito trabalho científico em turismo que desenha uma lacuna visível e um conteste entre a teoria e a prática do turismo, ponto final. Tá? Isso não é de agora. O turismo se reinventa na prática com uma velocidade que a academia muitas vezes não alcança, né? E é um grande desafio. Então, os hotéis escola, por exemplo, que é o que o Senac tem e é o que a gente tem em Natal, que é o único do Norte e Nordeste, são esses mecanismos, né? Falar dessas histórias teóricas e bonitas sobre hospitalidade, isso infelizmente fica mais para uma graduação, para o mestrado. A gente pode citar isso em sala de aula, mas
para fazer essa formação para hotelaria é técnico. E ele tem que ter a prática. E ele vai ter um pouco de história, de cultura, pode se pegar, fala um pouco sobre conceitos básicos da hospitalidade, mas é uma aula. E geralmente o hoteleiro, e aí eu vou também jogar a bola para vocês, com razão, e nas nossas conversas eles falam, Marcelo ou Senac, papo reto, poucas horas, traz um menino aqui para ele saber minimamente atender telefone e tal. Então, infelizmente, às vezes até uma demanda mesmo do mercado que a gente sente de menos teoria, mais prática, bota o menino dentro desse hotel escola, aprende a receber um grupo. E eu não sei até que ponto tá errado, porque eu repito, a história da hospitalidade é belíssima, mas ela continua sendo construída e sendo construída por vocês, né? E por esses alunos e por essa nova geração. E, na verdade, por mais que a gente teorize, isso é olho no olho, é ver o cara que vai chegar lá no hotel e quando vê uma situação complicada de um hóspede, se ele vai tirar a carta da manga ou se ele vai se encolher e falar, cara, que estresse, mais isso, eu não quero viver disso, né? É um mercado muito difícil. Mas você acha que as instituições, eu falo, as universidades, faculdade, não têm pensado em mudar essa realidade, no sentido de não ser aquele básico professor, aluno, a resposta certa é AD e não se fala mais nisso? Isso aí é tudo assim, né? Eu acho que, como eu falei, isso pode funcionar bem em outras áreas, mas eu acho que em turismo e hospitalidade não é o caminho. E aí você tem os hotéis e escolas. Eu vou falar uma coisa que eu escutei esses dias. Ter um hotel, ainda mais no cenário que a gente tem hoje, já é muito complicado. Você ter uma escola, ainda mais nesse cenário de pandemia, é mais complicado, também é muito complicado. Agora, você ter um hotel-escola é um pior dos cenários. Eu escutei essa hoje esses dias, eu dei risada. Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente teve o ano passado, fechou, se não me engano, eu não sei exatamente como é que tá, mas o hotel lá de Minas, né, que era um hotel-escola, também fechou. Eu fico muito feliz com iniciativas, por exemplo, uma das grandes iniciativas de educação aplicada à hospitalidade, à hotelaria do Castelli, né? Ele teoriza sobre o assunto, mas ele vive uma prática, ele tem a escola disso. Eu acho que o Senac também, principalmente o Senac Águas de São Pedro, né, que é uma referência para a cidade inteira, Campos do Jordão, o próprio Barreira Roxa, eu vou puxar a sardinha também pro meu lado, né, o do Ilha do Boi, que recebe algumas competições mundiais, e esse de Minas, acho que era um dos mais antigos da América Latina, mas eu acho que esse foi um desses que fechou, né, então eu acho que estamos vivendo uma quebra de paradigma, sabe, Rafael? Eu acho que a gente precisa ter bons pesquisadores em turismo e hospitalidade. Acho que a carreira de mestrado e doutorado é fantástica, né? É muito interessante para estar documentando, pesquisando, mas tem uma base que, por exemplo, como o próprio Luiz estava falando, a própria professora Elizabeth, o falecido Gandra, né, que acho que ele morreu, inclusive, há pouco tempo atrás, infelizmente, era também gerente de hotel, né? Então você tem uma galera como vocês, eu já vou botar vocês nesse pacote, para estar nele, eu acho que é quem está querendo reinventar a hospitalidade no Brasil hoje, né? Não é sobre título acadêmico, é sobre quem quer reinventar, e eu acho que estamos aqui para isso. É essa galera que está repensando. Então, por exemplo, lá em Morumbi, onde a Elizabeth está, o professor Luiz Camargo, um dos maiores nomes de hospitalidade do Brasil, e foi muito legal uma sacada deles, que eles não têm a graduação em turismo e nem hotelaria, eles têm a graduação em hospitalidade. Porque aí eles vão muito a fundo nessas e outras histórias que a gente estava conversando. E são pessoas que me parecem que são muito boas para trabalhar em hotelaria, têm uma visão legal. Então a Embi Morumbi foi uma das poucas instituições privadas de ensino de hotelaria, turismo e hotelaria que sobreviveram. Foi a Univale, foi a Embi Morumbi, a UNP aqui no Rio Grande do Norte, mas são poucas, né? E isso teve uma avalanche de curso e depois fechou um monte. Milito, olha só, e a gente fala, o Rafa acho que fez bem a pergunta em relação à preparação das universidades e como que a universidade está se preparando para construir esse novo cenário, né? Obviamente que essas universidades, a maneira de ensinar
a austeridade, como você disse, ela está muito na prática mesmo, efetivamente. Mas, obviamente, assim, obviamente para mim, né? Eu penso que quando a gente traz uma questão acadêmica, traz a história da austeridade e faz as pessoas pensarem um pouco mais além do processo hospitaleiro, automaticamente a gente forma pessoas melhores, com senso crítico diferente, até para analisar soluções internamente. Eu entendo também essa demanda do mercado na pressa, de, cara, põe ele lá fazer check-in, check-out, se ele se der bem, bota ele para trabalhar. Eu acho que também falta um pouco de visão, um pouco na profundidade da tarefa. Parece que é muito simples ir lá e fazer check-in, check-out. Põe lá o cara check-in, check-out lá e tá tudo certo. Mas, por outro lado, como que você vê que a gente vai atrair essa nova geração para trabalhar no mercado de hotelaria? Como atrair essa galera para estudar? Porque teve um boom ali, né? Acho que nos anos 2000, 2005... Isso. Ali, tinha um boom ali da hotelaria, né? O curso de turismo e hotelaria era o curso do momento, né? Era o curso que bombou, galera. Eu tive vários amigos, inclusive, na época, que saíram já do colégio já para fazer turismo, fazer hotelaria, gente que foi para fora do país e tal. Era o grande boom. Hoje em dia, você fala para alguém assim, cara, você quer prestar para quê? Ou vai estudar o quê? Cara, a hotelaria deve ser, sei lá, 1% da escolha dos alunos, assim, que o cara escolhe. Por isso que eu falei, por isso que eu perguntei para ele se, quando a gente fala de outros cursos, se acha que tá tendo essa migração. Porque eu não ouço falar isso. Então, como é que você pensa? É isso, né? Como que a academia ou como que as universidades pensam em atrair esses jovens para esse mercado? Tem umas iniciativas legais, por exemplo, como eu falei, eu acho que a universidade como um todo, pelo menos eu tiro da onde eu passei, eles têm uma outra mirada. A mirada é outra. Eu acho que as instituições que mais se afinam, né, com essa pegada são as escolas técnicas profissionais, que é onde eu tô, que é, por exemplo, o Senac, tá? Então, para mim, a missão maior é do Senac. As universidades nos procuram para perguntar isso que você está falando. Tipo, olha, o meu aluno em turismo, ele não tem prática, como é que a gente vai falar, etc, né? Mas deixa eu falar alguns toques legais de que, por exemplo, foge do assunto. Aí em São Paulo você tem os alunos no comando do Senac São Paulo, que é uma iniciativa maravilhosa, né? Que os alunos assumem o hotel por um final de semana, isso ocorre anualmente. Aí ele traz todo o trade para acompanhar esse processo, e aí o aluno que foi recepcionista um ano, no outro ele já pode ser gerente de hospedagem. Então tem essa iniciativa que eu conheço de longe do Senac São Paulo, que eu acho fantástica, essa alunos no comando, então os alunos assumem o hotel de gerente geral, ASG, né? Eu acho isso muito legal. E aqui eu sou suspeito de falar do Senac Rio Grande do Norte. Alguma das coisas que eu gosto, por exemplo, que eu acho muito legal. Nós ganhamos em 2019, né, 2 anos atrás, antes da pandemia, como o melhor aluno de garçom do país. Tem o World Skills, né, que é uma competição internacional, né, dos melhores recepcionistas, dos melhores garçons, melhor cozinheiro, né, World Skills. Isso foi desenvolvido também lá na Europa. Aqui no Brasil existe o Senac, que acaba participando disso, e o melhor aluno do Brasil foi do Rio Grande do Norte, foi do Senac. E ele foi para a China e para a Rússia, ele pegou entre os 20 melhores do mundo, né? Então o cara, ele saiu com uma expertise de garçom que eu nem imaginava, e eu sou da área, e ele sabia inclusive fazer a salada lá, então é uma coisa absurda, né? O cara, agora ele passou 1 ano e meio treinando, a gente pega o aluno top e desce com ele por um ano quase de treinamento intenso, de 8 horas por dia, para ele ir para essas competições. Isso é uma coisa que eu muito me orgulho. A gente, por exemplo, fez o Hotel Escola no Minecraft, que os alunos, né, ver simulação de incêndio dentro do mundo Minecraft, e isso dá uma pegada muito legal com essa nova geração. Isso é um trabalho... Então, isso aí eu já acho que é uma prática para atrair novos talentos, curiosos. É isso que eu falo, Isso é legal. Calma, tem outra... Tem outra que eu gosto muito, que é essa parceria com a Alemanha, que é a tal da certificação por competência. O que é isso? Entende-se, isso não é só no Brasil, é no mundo, que tem muitas profissões da prática que o cara às vezes não vai fazer o curso daquilo, tá? Por exemplo, um dos melhores, se não o melhor recepcionista que eu já vi atuando na minha vida foi o Luiz Gustavo, e ele não tem curso de recepcionista, pelo menos não tinha, viu, Guga? Não sei se você... Mas é isso que eu tô falando, cara. Tirou.
Aí a gente está importando um processo, né, de certificação por competência, que é o quê? O cara vem, faz uma prova prática, tem um lado teórico simples, tem um prático mais aguçado, você passou na prova, você recebe diploma. Né? E isso a gente tá começando dentro o Senai faz isso, as indústrias fazem isso. Quando você tem um técnico eletricista, né, que o cara tem a vida em cima daquilo, faz uma prova, você passar na prova, não vai fazer curso. É uma honra a gente dar um diploma se você passar numa prova bem elaborada. Né? Então, assim, eu posso falar 1000 coisas, né? Mas assim, é importante eu ponderar que eu hoje vejo essas iniciativas brotando, né? E mas eu acho legal, esse exemplo que você deu, por exemplo, de misturar tecnologia, nem que seja um game, colocando uma prática real que acontece de um incêndio num hotel e o que vai acontecer, eu acho que é isso que eu falo, essa nova galera que tá vindo tem que ter assim, ser pescado de alguma forma que gere o interesse, né, para ele entrar no curso. E essa atualização, por exemplo, de misturar a realidade com o game, que é o que o pessoal hoje está no momento, está na moda, para mim já é um diferencial do que a gente perguntou lá, do que as instituições estão fazendo. Agora, Rafael, eu vou ser bem sincero com vocês, aqui a gente está nesse bate-papo. E acho que aqui os três sabemos disso. Trabalhar na hotelaria, trabalhar na hospitalidade, né, mas especificamente na hotelaria, é um trabalho muito duro. É um trabalho que se você não brilha os olhos, se você realmente... Mas assim, eu vou dar um exemplo bem simples. Um colega meu chegou e falou que ia colocar a filhinha dele para fazer o curso de hotelaria, técnico hotelaria, até na Europa, a menina com 18 anos de idade. E eu perguntei, eu falei... Você sabe do que você está falando? Você nunca trabalhou em hotelaria, né? Você vai investir um dinheiro muito alto, né? Assim, perguntei por curiosidade. Como eu conheço o mercado, eu perguntei para ele, né? Um cara muito inteligente, inclusive. E aí ele chegou e fez... Não, eu coloquei, mas eu acho que ela não precisa não, seguir a carreira em hotelaria. Eu falei, cara, se você acha que não precisa seguir a carreira em hotelaria, por que você vai botar sua filha para fazer um curso com muita prática, muito denso, tal, lá na Europa? Aí ele falou, não, na verdade eu quero que ela ganhe ritmo de trabalho, que depois que você trabalha com hotelaria, você trabalha com tudo. E eu vivo isso. E vocês vivem isso. Né? Gostei dessa, hein? Quem trabalha com hotelaria trabalha com tudo, hein? Não, trabalha com fica tudo. A dica, hashtag fica a dica, viu? Hashtag fica a Estamos dica. aí, né? Estamos aí na área. Então, a última, e falando dessas atividades novas aí de munir as duas coisas, você acha que eu fico numa sinuca de bico aqui, porque eu fico pensando, a academia atende ao desejo do mercado? É mais responsabilidade do mercado, então, nesse sentido, atrair talentos também, ou repensar a sua estratégia de trabalho? Porque por que as pessoas, de certa forma, não se interessariam tanto pelo processo da hotelaria, né? Também eu vejo que não é só responsabilidade da academia ou da escola ou da universidade atrair esse talento, né? Também o mercado precisa mostrar... Achei interessante o que o Marcelo falou disso, assim, legal, a gente forma, a gente educa a parte técnica, mas e o quão os hotéis, as empresas estão se preparando para também ficar serem atraentes, assim. Ô Milite, faz uma pergunta que pra gente fazer para uma gerente de recursos humanos hoteleira. Você, como doutor, o que você perguntaria para uma gerente de recursos humanos sobre esse assunto? Sobre esse assunto. De atração. Bom, primeiro, eu tenho que conversar muito com as gerentes de recursos humanos. Eu converso com elas, né? Inclusive a Samara do CERS, né? Conversava muito com ela, inclusive. Ela tá fazendo doutorado também. Samara, você lembra, mas você foi estagiária comigo, se você já estiver ouvindo esse podcast. E, cara, Samara trabalhou com todo mundo aqui, hein? Seria um prazer tê-la aqui próxima, como RH, diretora de RH do CERS, hein? Do CERS Natal. Seria muito legal ouvi-la também. Ela é jovem também como a gente, né?
vem dessa nova geração e está estudando para doutorado, e além disso tá na praxis, né, como diz o Milito aí, tá atuando, né, então seria legal também trazê-lo aqui. Sim. Mas diga, qual pergunta você faria, Militão? Vamos colocar aqui os RHs, vamos pôr os RHs na parede. Aqui a gente quer incomodar, a gente quer tirar da zona de conforto. Vamos ser objetivo. Na verdade, eu tenho um questionário, na verdade, montado por mim, que a gente fala com os RHs, mas a pergunta principal, que aí eu faço como instituição, né? A gente pergunta o quanto que o nosso aluno ele tem um desempenho melhor do que as outras instituições, se isso é um critério seletivo, né? Quando você tem uma empresa grande que faz esse tipo de formação, a gente quer saber, eu acho que essa é a pergunta mais importante, que toda a academia, não só que eu falei mestrado e tal, mas todo o ensino em hospitalidade tem que perguntar para os RHs, né? E eu acho que a pergunta principal é essa, dos meus alunos que eu estou trazendo para cá, né? Como é que eles estão? Como é que é o desempenho deles? É um desempenho acima da média? Isso é um critério de seleção quando ele é formado por mim? Né? Então, eu acho que como instituição essa seria a pergunta. Agora, se fosse Marcelo Milito, né, que batesse um papo aí com vocês, que eu sei que vocês também acabam participando muitas vezes desse processo de seleção. É verdade. Até que ponto a história e a filosofia da hospitalidade contaria ponto dentro de um processo seletivo de vocês? Caramba, fica aí, boa pergunta. Boa pergunta. Essa pergunta que eu quero. Essa. E eu te pergunto, quando o cara chega pra gente conversar, quem que sabe a história? É verdade. Hoje, cara. Verdade. Não, hoje não tá. Não, é muito legal isso, porque de fato, quando eu e o Rafa a gente pensou em fazer o podcast, fica aí essa parada, era de compartilhar mesmo um pouco do que a gente entende, do que a gente conhece sobre hospitalidade, e o foco é inspirar efetivamente as pessoas a olharem e a enxergarem a nossa atividade com outro olhar. Né? Eu acho que há muito olhar só naquilo que é prático, né? Em fazer e executar, mas obviamente que eu acho que estudar isso e conhecer os processos, e conhecer como ele funciona, de onde ele vem, para onde ele vai, a gente está construindo ainda, né? Como você falou, a hospitalidade está sendo construída, não é algo que a gente... Só um pouquinho, peraí, deixa eu encostar aqui que o Chico está no jogo, aqui, peraí. Eita. Rafa, corta essa parte. O Chico tá jogando aí, ele fica conectado. E aí ele grita quando não tem problema. E obviamente que a gente fica querendo trazer mais gente pro nosso lado, assim, pro lado bom da força, assim, que a gente fala, cara, olha, a nossa atividade ela vai muito além do que simplesmente um processo ou um procedimento operacional, seja na área que a pessoa trabalha. Ela pode trabalhar na área financeira fazendo faturamento, ela pode trabalhar no back limpando os quartos, ela pode ser o steward limpando as panelas, ela pode ser o que for, né? Mas ela faz parte de um processo muito grande, né? De uma estrutura e de uma entrega incrível. Então, acho que aqui a ideia é inspirar as pessoas para tentar atrair um pouco mais dos jovens para trabalhar na hotelaria, olhando isso como uma profissão não só digna, sei lá, não sei se é essa palavra, mas nobre também, né, pela atividade, Sim. pela ação, né, como a gente falou, a hospitalidade ela é uma ação, né, ser hospitaleiro é uma ação, eu posso ser hospitaleiro em qualquer momento da minha vida, em qualquer profissão que eu atue. Ô Milito, conta, eu queria que você falasse também uma outra coisa. O que te fez ir para a hotelaria? Conta como você começou na hotelaria. Conta. Eu acho essa história incrível. Assim, acho que você é um exemplo grande de começar na hospitalidade. O que te fez ir trabalhar na hotelaria e o que te fez depois caminhar para estudar sobre isso? Luizão, então eu vou conectar um assunto no outro, né? Vocês também sempre me fizeram pensar, né? E hoje não ia ser diferente, no momento como hoje não seria diferente. Eu respondi quanto instituição de formação que tem que perguntar para o RH. Eu falei hoje, talvez como um acadêmico, né, teórico, ou mesmo dentro do que hoje eu pratico, eu também perguntaria, Marcelo Milito, mas você me lembrou
Aí você conversando, eu lembrei a pergunta que eu faria quando eu entrei, quando eu me motivei para entrar. Quando eu entrei, Luiz, entrei como eu era estagiário e como a minha faculdade, o pessoal chamava, e com uma certa razão, de faculdade de Mauricinho, que era à tarde, eu só conseguia trabalhar na madrugada. Então fui caixa noturno, fui mensageiro, depois fui recepcionista, fui auditor noturno, auditor diurno e cheguei a gerenciar um pequeno hotel lá em Ponta Negra, né? Mas no começo, bem no começo, eu até também fiz algumas coisas, aí depois parti para a área de consultoria e academia como um todo. Mas sabe uma das coisas que eu amava o que eu fazia, porque eu vi o meu pai fazendo. Ele foi dar um plantão uma vez no Hotel Pirâmide, e aí eu pedi para ir junto, e eu fiquei colado nele, eu fiquei completamente apaixonado. Eu queria fazer direito, aí ele falou, sabe, Marcelo, você gosta mesmo de conversar com as outras pessoas, você gosta das outras pessoas, então acho que isso aqui é uma área para você. E tava bombando, né, na época os cursos, aí eu fiz e comecei a trabalhar antes de entrar na faculdade. Eu nem sabia qual era o resultado, eu ia estágio voluntário. As pessoas hoje têm até vergonha, acho que nem pode direito isso. Eu fiz estágio voluntário. Hoje não pode. Eu comecei assim também. Comecei fazendo esse estágio. Antes de entrar na faculdade, eu também entrei na hotelaria. E assim, hoje o pessoal, a gente pagava para fazer estágio, né? Pagava transporte. Exatamente. Hoje, o transporte eles recebem, faz só 4 horinhas, não pode pegar numa mala, não pode pegar terça, não pode pegar uma faca. Isso, exatamente. E, Rafael, eu acho que eu tô lembrando de você me falando isso quando a gente começou a conversar lá, que eu falei que comecei com o estágio, você fez, eu também, né? E daí a gente já teve esse contato. E aí o que acontece? Quando eu cheguei, eu acho que formulei uma hipótese, por assim dizer. Eu via muito mal o trabalho, eu via um serviço muito ruim muitas vezes, né? Independente de onde eu passava, independente de empresa A, B, C. E aí eu falava, sabe, essas pessoas que não prestam serviço direito, elas são pessoas que não gostam do que fazem. E eu acho que, e aí me veio isso, sabe? E, poxa, será que eu tenho na minha instituição pessoas que amam trabalhar com pessoas, essa troca? E aí eu vinha muito isso na minha cabeça, eu até falava, muito molecão, com 18 anos, 19 anos, eu falava, olha, pra mim, pra ir contratar alguém tem que ser assim que nem eu, tem que amar o que faz, trabalho na madrugada, não tô nem aí, acho massa. E aí teve uma vez que eu levei uma pancada, Rafael e Luiz, eu acho que foi até, bom, eu não vou nem falar a instituição, mas isso já foi há alguns anos. E eu falava isso, né? Olha, aí falei para um, falei assim para outro, aí chegou um camareiro, ele chegou para mim e fez: Marcelo, você teve a opção de escolher onde você queria trabalhar, onde você queria se formar. Eu não, eu na verdade trabalho aqui porque eu preciso ganhar uma grana e comer no final do mês. E isso foi uma pancada que eu levei em relação Pega esse punch aí. E aí desse dia em diante eu inclusive bloqueei essa minha história. E tô abrindo aqui para vocês, mas vocês me fizeram pensar sobre isso, né? Mas eu acho que a gente no Brasil tem uma situação precária como um todo, né? E assim, continuo achando que pessoas ricas ou não, com capacidade de fazer um autotreinamento ou não, existem pessoas que amam receber, que amam trabalhar em hotelaria. Eu conheci pessoas que amam trabalhar em hotelaria. Inclusive na Europa, a hotelaria, por exemplo, o capitão porteiro é passado de pai para filho, né? Porque, primeiro que ganha dinheiro, né? Muito. E segundo, porque é uma questão de honra e é uma coisa até de hereditário, né? Se ele tem a veia, se ele tem o DNA de ser um capitão porteiro, então o filho dele vai ter e tal. Não vou nem entrar nesse mérito, mas eu acho que esse é um caminho mesmo. Eu acho que é inspirar as pessoas que querem ter essa vida da hotelaria e que não é fácil. E eu entendo muito o mercado também, sabe? Eu não gosto de ficar atirando pedra, no sentido de que o mercado também paga pouco. Poxa, mas eu vou ver em um supermercado, não paga muito diferente, ou mesmo num shopping. Nesses cargos de base. Um próprio advogado. Se você vê hoje um próprio advogado, não tem isso aí, não. Né? Então... eu acho legal esse comentário que você fez do tipo das pessoas não poderem escolher, né? E de fato a gente que viveu dentro de hotel, né, Milito e Rafa, a gente sabe que quem tá na base ali
da operação, de fato, tem pouca escolha, né? Tá ali porque tem que estar, é o emprego que tem. E aí, eu acho que vai muito do que me toca mais, sabe, Milito? Porque, assim, eu não tive escolha também, né? Eu não tive escolha. Eu tinha que trabalhar, a Paty estava grávida, eu tinha que fazer esse trampo, eu tinha que estar lá, tive a oportunidade, então eu hoje penso assim, caramba, se era o que eu tinha, então, vou dar o meu melhor para entender isso. Eu acho que é um pouco dessa coisa agora, assim, cara, tipo, ok, eu entendo que você tá nessa atividade porque é o que você tem para fazer, mas enxergue ela então como, cara, a sua opção e faça disso como seu meio de vida, assim, sabe? Eu acho que se doe. Por isso que por isso que eu falo, vamos tentar inspirar de alguma maneira, tanto de quem pode escolher, eu acho que quem tem a condição que tá ouvindo a gente aqui falar, puta, eu posso escolher um dia trabalhar em hotel, eu posso escolher um dia estudar isso, e, enfim, e até esse cara que não tem a opção, que tá lá porque realmente ele tem que trabalhar com aquilo. E é essa hora que a gente fala mais ainda a questão desses 90% que não tem opção, que tá lá porque precisa pagar conta, colocar comida em casa. Não é a universidade, não é a instituição, escola que vai inspirar esse cara, porque ele vai nem talvez chegar a ter acesso. Né? E é uma responsabilidade de nós, profissionais que estamos lá no empreendimento, seja num parque, num resort, num hotel, que tem essa responsabilidade de inspirar essa parte de hospitalidade que a gente espera do cara. Né? Porque ele não tenha, talvez, chegar lá num Senac da vida, num Embi Morumbi, e a gente precisa tirar um pouco esse sentimento, tô aqui por obrigação de chegar no fim do mês e receber meu salário. Porque ninguém faz por salário, ninguém faz por dinheiro. E você sabe algo que eu fazia quando eu era professor da universidade na disciplina de hotelaria, né? Eu amava administrar a disciplina de hospitalidade, mas ministrava de hotelaria, era uma das minhas favoritas também. E eu jogava logo a real no primeiro dia. Hotelaria é isso. Não espere facilidade. É barra pesada, sim. Porque tem imprevisto, tem o dia a dia. Só sabe quem passa. Domingo a domingo. Tchau, carnaval, férias, feriado. Você falou isso? Eu jogo logo essa real. No primeiro dia. E aí também falou, mas é algo apaixonante. Por exemplo, eu entrei em outras áreas, como agência, não gostei. Eu falei, agência de viagem não entrou na minha alma. Eu falo, cara, acho que não é sobre isso que eu quero, né? Mas tem a vantagem de se trabalhar com agência também. Mas assim, eu jogo logo a real, né? E daqueles que eu vejo, e eu falo, é a melhor oportunidade de emprego, é o que emprega cerca de... Se não me engano, do último dado que eu vi, era acima de 60%, era quase 70% de todo mundo que é empregado em turismo, é empregado em hotelaria. É uma grande oportunidade. Para quem gosta da questão de hospitalidade, os meninos que gostavam de hospitalidade, eu encaminhava um dos caminhos possíveis da hospitalidade é a hotelaria. E alimentos e bebidas eu jogo a real igual, não é só hotelaria. Eu falo, cara, se for ter um restaurante, é barra pesadíssima também. Você sabia que na Disney... Na parte de recrutamento e seleção, tem uma sala antes que chega ali na questão de entregar currículo, de fazer as entrevistas, e aquele monte de cadeira espalhada, fica uma televisão passando o que a pessoa vai enfrentar. E ali já é um filtro absurdo. Quando começa ali, não tem feriado, não tem domingo, os horários de tal horário, os benefícios são esses, as pessoas começam lentamente se levantar e sair. Os que não tem, que adianta. É ali onde a gente fala o cara que tá ali para ir para uma Disney para receber no fim do mês, ali é o filtro, ali é a peneira. Então eles fazem isso nessa antessala. É uma ideia até interessante para colocar na porta de um recurso humano do RH. Que ali, em vez de você fazer isso 1 a 1, tete a tete, ali, falando com 100 pessoas, ali já é um filtro. Olha, aqui é uma empresa assim, trabalha-se feliz, mas de final de semana, domingos, feriados, no sol quente, num parque andando para cima e para baixo. E ali já começa a ser um filtro do cara falar, poxa, isso não é para mim, eu sou um cara de escritório, do ar-condicionado. E eu achei uma ideia boa e é o que você fez pessoalmente, né? Você joga real na primeira aula. Tem uma história boa dessa, que foi a primeira vez que eu fui pegar um emprego. Foi lá no Hotel Pirâmide ainda, a governanta, se não me engano, acho que era a governanta, nem lembro quem era na época e tal.
Mas aí eu cheguei, aí também o meu pai, ele já trabalhava, né? Ele falava, pai, agora eu quero trabalhar no hotel. Eu falei, Marcelo, tem aí um processo seletivo, você desenrola e tal, vai lá. Quando eu cheguei lá, era 1º de janeiro. 1º de janeiro, aí ela fez... Aí pergunta até preconceituosa, você é evangélico? Você é religioso, alguma coisa assim? Aquela pessoa, eu falei, não, por quê? Ele falou, não, porque aqui, olha, eu já tenho experiência, eu já recrutei 1000 pessoas, eu preciso de alguém assim, sabe? Que não se incomode, que não queira estar no final de semana na farra. E hoje mesmo, 1º de janeiro, faltou já não sei quantas pessoas que foram tomar cachaça e não vieram trabalhar. Falei, não, olha, eu juro que vou me esforçar, eu não vou te deixar na mão. Era isso que ela queria saber, né? Ô Milito, e você entrou entrou na Gov ou foi Order Taker? Você foi Order Taker, né? É porque na época, inclusive, acho que, eu não sei se isso já é ponto vencido, mas geralmente o Order Taker, ele ficava entre governança, controle, né? Porque às vezes era uma função que a governança tomava de conta, né? Mas aí eu acabei passando invariavelmente para a parte administrativa, e chegou uma época eu era subordinado à gerência de alimentos e bebidas. Então essa é uma função que às vezes é meio assim disputada, mas eu acho que no final ficou mais como alimentos e bebidas mesmo, acho que faz mais sentido. Legal. Ô Milito, vamos encerrando aqui. Galera, valeu, hein? Valeu, gente. Tchau. Fui! Valeu!